É preço da gasolina subindo, conta de luz, gás de cozinha, alimentos, enfim, tá tudo muito mais caro. Mas afinal, por que que tá tudo tão caro aqui no Brasil? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, então se tu quiser entender o porquê que as coisas estão tão caras aqui no Brasil, fica comigo até o final. Opa, meu nome é Francisco, eu sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. Bom, que tá tudo muito caro, todo mundo já sabe, né? Dá para notar isso em praticamente qualquer coisa, qualquer produto ou serviço que nós consumimos no dia a dia. Mas o quão mais caro exatamente as coisas estão? A melhor forma que nós temos para medir a inflação é através de indicadores. E aqui no Brasil nós temos o IPCA, que é o indicador oficial de inflação do país. No mês de setembro, o IPCA veio em 1,16%, que é o maior indicador, é o maior aumento desse índice no mês de setembro desde o início do Plano Real, lá em 1994. E com isso, a inflação acumulada aqui no Brasil nos últimos 12 meses está em 10,25% aproximadamente. Mas, Francisco, tem coisas que subiram muito mais do que 10%. Sim, verdade, porque o IPCA ele é uma média de diversos produtos e serviços, então ele não reflete 100% a inflação de todas as famílias brasileiras. Mas além do IPCA, nós temos aqui outro indicador também chamado de IGPM, que é um indicador de inflação mais voltado para o preço das coisas no atacado, ou seja, o preço das coisas mais no início da cadeia de produção. E esse indicador, nos últimos 12 meses, já está em mais de 20%, já chegou a quase 30%. Outra coisa importante de destacar também é que essa questão de inflação, de que os preços estão subindo muito, não é exclusivo do Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Até mesmo em países como Estados Unidos, países da Europa, como a Alemanha, estão com uma inflação na casa dos 4, 5%. Eu sei que isso parece pouco perto dos 10%, ou na verdade mais de 10% que nós temos aqui, mas Estados Unidos e Alemanha são países com inflação historicamente muito baixa, próximo de 1 ou 2%. Então, 5% para esses países é algo absurdo. Beleza, já entendemos que a inflação está alta, que os preços estão subindo muito, já confirmamos isso através de alguns indicadores, mas afinal, por que o preço das coisas está subindo tanto? O que está causando tudo isso? Antes de eu te falar isso, se tu já está gostando desse vídeo, se tu entende a importância desse vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo, se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que tu acha que precisam saber disso. Assim tu me ajuda a fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. Bom, a verdade é que não é uma ou duas causas específicas, são diversos fatores que estão causando essa inflação global. O primeiro que eu vou falar aqui é a questão do choque de oferta. Então, voltando lá para o início da pandemia, quando teve aqueles lockdowns bem rigorosos que ninguém saía de casa, várias fábricas também fecharam e pararam a sua produção, ou pelo menos reduziram a sua produção. Com isso, a oferta de diversos produtos na economia diminuiu muito. Beleza, mas isso por si só não vai levar ao aumento de preço desses produtos, porque se a demanda também diminuir na mesma quantidade, o preço desse produto se mantém estável. Só que aí que entra um segundo fator, que seria os estímulos monetários dados pelos bancos centrais ao redor do mundo inteiro. Então aqui no Brasil a gente ainda está tendo, na verdade, o auxílio emergencial. Então o que acontece? Caiu muito a produção, a oferta de bens e produtos no Brasil, mas como as pessoas estavam recebendo dinheiro do governo, a demanda por esses bens não caiu tanto assim. Por isso que o preço desses produtos sobe muito. E o que acontece? Não é tão simples assim para diversos tipos de setores e diversas fábricas simplesmente retomarem a produção no mesmo nível que acontecia antes. Claro que hoje, nesse momento, isso já não afeta tanto assim, mas ainda existem diversos tipos de produtos que estão sendo muito afetados com isso. Um dos principais gargalos hoje é o setor de chips e semicondutores. Como hoje praticamente tudo, eletrônicos, eletrodomésticos, automóveis, utilizam chips semicondutores e eles estão em falta no mundo inteiro porque não é tão simples de voltar à produção no nível anterior. Existem diversas fábricas até de automóveis aqui no Brasil e em diversos outros países
que estão fechando por um tempo a sua produção ou estão produzindo menos, estão dando folga para diversos funcionários, porque simplesmente não falta insumos, falta matéria-prima para produzir. E esses chips semicondutores é um dos principais. Outro fator que impactou e, na verdade, continua impactando bastante nesse momento é a questão do preço do barril de petróleo. E a questão do petróleo segue mais ou menos a mesma lógica da diminuição da produção. Logo que veio a pandemia, todo mundo em casa, fechado, ninguém saía, ninguém andava de carro. A demanda por petróleo caiu muito, então o preço do barril de petróleo também caiu. E daí o que aconteceu? A OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, concordou em diminuir a produção, já que a demanda estava muito baixa. E agora que a economia está... Agora não, já faz alguns meses isso, né? Que a economia está reabrindo, as pessoas estão circulando de carro, de diversos tipos de automóveis e coisas que usam combustíveis, a demanda por petróleo subiu muito e daí volta aquela coisa, né? Para voltar a produção de petróleo no mesmo ritmo de antes não é tão fácil assim. Imagina aquelas refinarias imensas, aqueles negócios flutuando no meio do mar, extraindo petróleo todos os dias, daí tu manda desligar um negócio inteiro daqueles e manda todo mundo para casa. Para voltar ao normal, à produção normal, isso leva muito tempo. A OPEP está aumentando a produção de petróleo diariamente, a extração e refinaria e tudo mais diariamente, mas ainda assim leva um tempo para chegar no nível pré-pandemia. E o que a gente consegue ver aqui é a diferença do preço do barril de petróleo. Olha só aqui, isso daqui é o preço do barril de petróleo. Antes da pandemia, ali em janeiro de 2020, o preço do barril de petróleo estava por volta de aproximadamente 65, 68 dólares. Veio a pandemia, aquela questão de diminuiu muito a demanda por petróleo, então o preço dele despencou. Olha o que aconteceu. Ele foi lá para 25 dólares. E daí, como diminuíram a produção e aos poucos foi voltando a demanda, o preço dele voltou a subir e ultrapassou e muito o preço de pré-pandemia, que estava por volta de 68 dólares e agora está por volta de mais de 80 dólares, 83, 84 dólares. Então o preço do barril de petróleo subiu muito. E antes que alguém comente aí embaixo, não nós brasileiros, o Brasil não é autossuficiente em petróleo, nós também compramos petróleo, por isso que o preço do barril impacta muito também o nosso bolso aqui dentro. E outra coisa que vocês devem ter notado nesse gráfico aqui é que eu estou dizendo que o preço do barril de petróleo saiu de 60 e poucos dólares para 80 e poucos dólares. E outra coisa que subiu muito também desde antes da pandemia foi o preço do dólar, porque antes da pandemia, o dólar estava sendo negociado a aproximadamente 4,20, 4,25 reais cada dólar. E daí veio a pandemia por diversos motivos que eu já até citei em outros vídeos, principalmente por fuga de capital estrangeiro aqui do Brasil, o preço do dólar disparou e chegou a 5,80, quase 6 reais. E daí caiu um pouco, subiu de novo, então está se mantendo agora por volta na faixa dos 5, 5,40, 5,50 no momento que eu gravo esse vídeo. Então, não apenas o preço do barril de petróleo subiu, como o dólar subiu muito. Então, como a gente compra petróleo em dólar, o preço do barril de petróleo em reais subiu muito. Por isso que afeta tanto as bombas aqui nos postos de gasolina aqui dentro do Brasil. E além disso, todas as commodities são negociadas em dólar. E nós, no Brasil, também importamos muitas commodities agrícolas, que são insumos para diversos tipos de alimentos. Por isso que também tem diversos alimentos que ficaram mais caros. Isso a gente conseguiu ver lá no ano passado, principalmente aquele indicador IGPM que eu já mencionei, ele chegou a quase 40% em algum momento, porque ele refletia bastante esses preços no início da cadeia de produção desses produtos agrícolas. Aí, como se tudo isso já não fosse suficiente, nós aqui no Brasil estamos passando por uma das piores crises hídricas que nós já tivemos. Ou seja, não está chovendo em diversos estados aqui no Brasil e com isso as usinas hidrelétricas, que são a nossa principal fonte de geração de energia, não conseguem dar conta de gerar tanta energia que a gente precisa, tanta energia elétrica que a gente precisa. Então a gente acaba recorrendo às termoelétricas, que são uma fonte de energia muito mais cara do que as hidrelétricas. Por isso que a conta de luz subiu tanto. Agora pensa comigo.
O dólar subiu muito e a gente importa muita coisa, ou seja, a gente paga em dólar, por isso ficou mais caro para a gente importar. O petróleo subiu muito, então também tem esse duplo fator aí que a gente compra petróleo e compra em dólares. E além disso, a energia elétrica está mais cara. E petróleo barra combustíveis e energia elétrica são insumos para praticamente tudo. Então, mesmo fábricas, indústrias de outros setores que talvez não tivessem sido tão afetadas assim por essas questões da pandemia, todas elas utilizam combustíveis e utilizam energia elétrica, utilizam combustíveis para a questão de logística, para entregar os seus produtos, e mesmo empresas, sei lá, de vestuário, de algum alimento que seja fabricado aqui dentro do Brasil mesmo, eles utilizam combustíveis para entregar, para distribuição dos seus produtos, eles utilizam a energia elétrica nas suas fábricas para fazer a produção. Então, para essas empresas também ficou mais caro de produzir. E como ficou mais caro para elas produzirem os seus produtos, elas precisam repassar esse custo mais alto para o preço dos seus produtos, senão elas acabam tendo prejuízo e não faz sentido uma empresa produzir tendo prejuízo. E é a soma de todos esses fatores que estão causando essa tempestade perfeita para a inflação. É claro que também existem outras coisas, eu não citei tudo, até para esse vídeo não ficar tão grande, mas essas são as causas principais que levaram a essa inflação global aí generalizada e que a gente está notando de uma maneira muito forte aqui no Brasil. Enfim, o objetivo desse vídeo era mais de informar mesmo, para que as pessoas entendam o porquê de as coisas estarem tão caras aqui no Brasil nesse momento. Se tu gostou desse vídeo, se ele foi útil para ti, aproveita para deixar um like, comenta aí embaixo o que tu achou desse vídeo, se tem alguma coisa que eu não mencionei aqui que tu também teria colocado, e aproveita para compartilhar ele com outras pessoas que tu acha que precisam saber disso, precisam entender o porquê que as coisas estão tão caras aqui no Brasil nesse momento. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.